Olá, seja bem-vindo. Esse é o segundo episódio da sétima temporada do Ela Entrevista, que dessa vez está acontecendo aqui em Balneário Camboriú, na Breton. Aproveitar mais uma vez para agradecer a Breton pelo espaço que está funcionando como nosso estúdio aqui. Hoje nós temos a nossa segunda convidada, Vanessa Schmidt. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Ela Entrevista. Obrigada, Elaine. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vanessa, já são 20 anos no mercado. Já viu muita coisa, muitas mudanças. Como que tu enxerga hoje a arquitetura? Realmente, assim, o mercado, 20 anos, assim, e para algumas coisas é pouco, né, e para outras coisas é muito tempo. E na arquitetura eu vejo que esse tempo ele realmente, assim, ele aconteceu e ele evoluiu muito. Eu lembro que no início da faculdade, a arquitetura era uma profissão que até era restrita, assim, a poucos, porque era uma profissão que não tinha tanto acesso ao mercado. E hoje eu vejo a arquitetura assim fervendo, acessível a muita gente e todo mundo entendendo muito mais a profissão e dando valor para o que está acontecendo no mundo da arquitetura, né? E nesse contexto, quais as mudanças assim que a gente pode prever de comportamento do mercado assim, de consumo na tua ótica? De consumo, bom, a gente tem um mercado muito atípico aqui em Balneário, né, que é onde realmente o meu escritório atua. O mercado imobiliário é muito forte e por isso, assim, tem muita coisa sempre acontecendo, mas eu vejo que em termos de arquitetura, cada vez mais as especialidades estão aparecendo. Assim como na área médica, por exemplo, que a gente vê um especialista em cardiologia, dermatologia, na arquitetura isso começou a aparecer e cada vez mais tá aflorando. Então, assim, um especialista em luminotécnico, em paisagismo, eu acredito que logo vai ter alguém que seja especialista na parte só de mobiliário, de pedras sólidas, alguma coisa nesse sentido. Cada vez mais as pessoas vão se especializando e ficando melhor em áreas específicas, assim. E tudo muda o tempo todo. Na arquitetura não é diferente, né? Tu já deve ter visto e vivido muitas dessas mudanças, né? Muita, muita mudança, assim. Não só, em termos de estilos, né, as coisas mudam muito rápido, ah, os a arquitetura, ela é constante e mutante junto com as pessoas, né, então por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo e tanta coisa mudando, as tendências, assim como a moda, a gente está evoluindo. E fora só isso, ela mudou no sentido de acessibilidade mesmo. Eu entendo que foi a principal mudança, né, nesse período, assim. E a tua percepção mudou ao longo desses anos, vivendo tanta coisa? Que Muito, arquitetura tu defende? muito. Nossa, minha percepção mudou muito e continua mudando, e eu acho que a gente tá sempre se aprimorando. Eu venho já de um histórico de construtora, então eu tive um outro, 10 ah, anos, né, trabalhando. 10 anos, então eu tive um começo diferente, assim, que era mais a parte da construção civil mesmo, que me deu um embasamento muito bom, necessário para entender outras coisas que acontecem hoje, né? E agora, especificamente com a arquitetura de interiores, assim, a gente acaba tendo muito contato com outros profissionais, é muita interdisciplina, né, entre profissionais, então tem que fazer as coisas andarem e correlacionarem e acontecer da melhor forma. Então, essa é a junção de tudo que a gente aprendeu e que a gente vai evoluindo no caminho. E no relacionamento com o cliente, o que que não pode faltar nesse briefing? Me contou muito em off sobre ouvir o cliente. Qual a importância disso hoje? Eu entendo que ouvir o cliente não é só tu entender o estilo arquitetônico dele, o que ele quer para a casa dele. Isso é de suma importância, isso tem que fazer parte. A gente tem um briefing já É o pré básico. pré-montado para a gente ter algumas perguntas que são importantes serem feitas para entender o funcionamento da casa, da família, né, e do que as pessoas gostam. Mas principalmente eu entendo que a personalidade do cliente, porque às vezes assim ele funciona de uma maneira. Por exemplo, eu tenho clientes que eles funcionam com planilhas. Eles querem receber planilhas com datas, cronogramas, valores a serem pagos e funcionam assim. Então, já quando o cliente nos contrata, esse briefing também de como ele vai funcionar durante o processo
Olha, de todo o interessante. período, né? Comportamental. Exatamente, exatamente. Tem outros clientes que têm uma carência maior de atendimento, então que tu precisa ligar todo dia, que tu vai precisar manter ele alimentado, com informações. Tem outro que não quer saber o que está acontecendo, que ele só quer receber o apartamento pronto. Então, eu vejo que o briefing ele vai além do estilo, das necessidades, porque daí nesse momento, entendendo a percepção e como a personalidade do cliente eu direciono ele para um ou outro profissional da equipe, a gente já mais ou menos conversa antes para, tipo, esse é um cliente que precisa de informação todo dia, esse é um cliente que não quer, ele só quer saber o resultado final. Então, tudo isso faz parte, né, do entendimento. E vocês se adaptam a essas expectativas dele. A gente faz o possível para atender isso, né? Às vezes até acontece de fazer um briefing, né, de forma equivocada, né? Mas o importante é a gente entender isso em algum momento e resgatar e daí encaminhar, né? Porque assim, a gente tem uma equipe de outros profissionais, então cada um também tem a sua personalidade. Eu tenho uma que é super tranquila, meiga, os projetos dela são nesse perfil também. Eu já tenho uma outra que é executora de obras, agitada. Então, os clientes entram nesse perfil também e a gente vai direcionando para que as coisas aconteçam e fluam da melhor forma. E a Vanessa, falando de você mesmo especificamente, não do escritório, o que que mais gosta na profissão? Ai, Elaine, eu gosto da dinâmica. Eu gosto de hoje poder estar aqui conversando com vocês, falando da profissão e coisa assim, e amanhã estar numa obra, colocando as coisas num lugar, limpando um chão, arrumando as coisas, colocando decoração. No outro dia tá atendendo cliente, desenvolvendo projeto. Essa dinâmica me faz muito bem. Eu gosto disso e me dá muita felicidade em acordar de manhã e tipo, saber que eu vou fazer muitas coisas diferentes. Talvez algumas que nem saiba que vai fazer. Provavelmente, né? Na maioria das vezes, assim, eu sou muito pragmática, eu tenho uma agenda que eu tento seguir com muita risca, assim, mas o bom é isso, né? Que em alguns momentos a gente sai do que tá previsto e tem que resolver de outras formas. E dentro desse contexto, uma competência da Vanessa, empresária também, né? É esse olhar de gestora. Como que faz para equilibrar frente a uma profissão que é tão criativa, que precisa estar aguçando esse ócio criativo, mas que também precisa de uma gestão, precisa caminhar junto para o escritório ter aí o sucesso? Como que você equilibra essas duas demandas que são tão importantes? Eu adoro a parte de gestão. Assim, foi uma descoberta durante a profissão que eu entendi que era fundamental a partir do momento que eu queria ter o meu próprio escritório e ter uma equipe trabalhando. Então, precisava gerir isso e organizar de alguma forma. Então, eu criei muitos processos, eu organizo o escritório de uma forma bem pragmática, assim, vou te dizer. E isso, na verdade, a gestão é a organização, eu entendo dessa forma. E a parte de criatividade é a gente estar aberto, atento, disposto a absorver. Então, é uma coisa muito mais intuitiva, né, do que ter um planejamento, alguma coisa assim. A criatividade, ela flui, é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai cada vez absorvendo mais para conseguir também passar isso para os clientes, para os projetos e dar, né, consequência a isso. E como que você acredita que as próximas gerações vão consumir a arquitetura? A arquitetura, o design? Como que você vê esse futuro, assim? Eu vejo o design hoje, assim, quando a gente fala em peças de design, de uma forma já bem mais acessível também. E com outro olhar. Ele não é só mais uma peça com caráter estético. O design, ele complementa muito mais. Ele tem conforto, ele tem ergonomia. Então, é isso que eu vejo os clientes buscando, né? Eles querem muito isso, assim. O apego estético, ele é importante, mas eu acho que ele já foi mais. Nesse momento, assim, eu vejo os clientes muito buscando conforto, buscando aconchego na própria casa. Então, eu entendo que esteja indo por esse caminho. E a sustentabilidade, que é uma coisa que a gente vive, né? Eu entendo que na arquitetura ela acontece também, da mesma forma, não tem como a gente fugir disso. É um tema Então, muito importante para o futuro, né? é uma consequência, né? Que a gente tem que
se adaptar. Então, assim, isso vem surgindo também nos novos materiais, nas tecnologias que a gente tem acessível no mercado. E os clientes vêm, assim, com essa expectativa, porque eles têm acesso à informação, muito acesso hoje em dia, então eles já vêm com conhecimento, com uma bagagem e buscam tudo isso, que o profissional tenha a junção de tudo isso para poder trazer o projeto dos sonhos da vida dele. Vanessa, e me conta como que é receber todo esse reconhecimento, né? Tava vendo aqui as premiações. Projeto mais ousado Casa Cor 2013, mais votado em 2014 na Casa Cor, premiação da Docol, outra premiação aqui também em 2015. Como que é receber esse reconhecimento? O que que representa para o teu escritório? Eu entendo que essas, assim, as premiações, elas são uma forma da gente entender que a gente está no caminho certo. E, de certa forma, não é só profissional. Eu tenho uma parcela pessoal nisso, assim, me dá uma satisfação pessoal muito grande em saber que o que eu construí, que o escritório funcionou, que os clientes estão satisfeitos, porque é uma construção, né? É um dia a dia, a gente tem problemas de percurso, né, como qualquer profissão, e assim, essas premiações, elas nos fazem, nos dão um oxigênio para tu dizer assim, é esse o caminho, né? A gente está fazendo da forma correta e o mercado reconhece isso dessa forma. Então, as premiações são ótimas, a gente fica muito feliz, a gente participa de muitos concursos com esse intuito, para assim, estarmos entendendo o que os outros profissionais também estão fazendo, que é importante, eu acho que a gente tem que estar sempre também ligado e antenado com relação a isso, e para a gente estar se posicionando de alguma forma nesse mercado. E falando um pouco do escritório, em que momento que ele está, como ele lida com o mercado hoje, em que momento que ele está vivendo? A gente está num momento de grande crescimento também, não só na região, eu acredito, né, mas assim, da economia do país, e isso reflete diretamente no nosso trabalho. Então, eu tive momentos da carreira em que eu disse assim, eu não vou mais crescer a equipe, eu vou ficar só com 8 pessoas na equipe, eu não quero mais. Já tô, né? Já tô com 12, já vou contratar mais. Então, assim, o mercado, ele tá em franco crescimento. E em Balneário Camboriú isso aparece ainda mais. E cada vez, nos próximos anos, eu acho que a tendência é de crescimento. Né? É o que a gente está vendo nesse momento. Assim, os últimos 2 anos foram diferenciados para o mercado da arquitetura. E o teu escritório, né, tem uma vasta expertise, né, gerida aí por ti. A gente hoje vai fazer outras entrevistas também com arquitetos mais jovens que estão começando. Que conselho tu daria para essa galera nova que está vindo aí, essa nova geração de profissionais? Eu adoro o pessoal que é jovem, assim, na verdade, quando a gente contrata, eu sempre busco o pessoal mais jovem, porque eu acho que essa troca, por exemplo, assim, da experiência que eu tenho, né, que traz realmente um conhecimento, talvez de algumas coisas, ela precisa de uma juventude para se recolocar, para oxigenar, para a gente se manter atualizado. Então, eu vejo que os jovens, eles vêm com uma disposição de criação maior, e é isso que tem que ser explorado, assim, tem que se manter isso, não perder, porque assim, é fácil às vezes durante uma gestão de um escritório, tu meio que te desligar do processo criativo, então o conselho talvez que eu daria é manter viva essa chama, né, da paixão quando a gente sai da faculdade, assim, apaixonado pelo negócio, é manter isso aceso, porque durante, às vezes, o processo vão acontecer coisas no meio do caminho, nem sempre a gente vai de manhã trabalhar feliz, né? Então, faz parte do processo e a gente tem que aprender a lidar com isso e saber que Somos pessoas, né? teremos dias mais difíceis, teremos problemas, teremos que saber lidar com eles e vai fazer parte do percurso. Vanessa, e para finalizar, define para mim, talvez aí em uma frase, ou como tu se sentir melhor, o significado de arquitetura, resumidamente. Para Vanessa, claro. Me pegaste agora, né? A arquitetura hoje, assim, na minha vida, ela diz muita coisa, né? Teus Então, olhinhos brilham quando falam aqui agora. não, eu tenho uma paixão louca pela arquitetura, assim, pela, pela arquitetura, eu digo, como um todo, assim, eu adoro o processo das coisas, eu adoro lidar com as pessoas, que é o que ela me proporciona, né? Então,
Eu diria que a arquitetura hoje é uma paixão, uma das paixões da minha vida. Vanessa, deixa os contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, suas redes sociais, site, para quem Ai, quiser sim. conhecer um pouquinho mais. Tá. O Instagram da Blank é Blank Arquitetura, BLANC, e o meu pessoal é Vanessa Schmidt Blank. Então lá a gente tem bastante coisa. Temos o site do escritório também, que tem muito trabalho nosso, e dá para conhecer um pouquinho do que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Vanessa, muito obrigada pela tua participação aqui no Ela Entrevista. É um prazer estar conversando contigo. E logo mais a gente se encontra. Eu quero conhecer mais aí os teus projetos. Foi um prazer imenso. Obrigada por tudo. É sempre muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho mais do que a gente vive.